Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Capítulo 42, versículo 10 de Jó nos diz o seguinte: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro e tudo quanto dantes possuía. Amém. Vamos orar. Rei da glória, Deus do impossível, Senhor que tudo pode, tudo faz e que tudo vê. Deus que nos conhece, Deus que nos sonda e que sabe exatamente como nos encontramos. Te pedimos, ó Pai, perdão de todos os nossos pecados, para que assim venhamos nos tornar dignos de ser um mensageiro da Tua Palavra. Espírito Santo de Deus, trata com a nossa alma e aquieta-nos através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, a história de Jó é uma história bastante conhecida de cada um de nós, onde a qual Jó é muito citado. Segundo algumas religiões dizem, a história de Jó passa ou é uma fábula, uma história contada. Mas a nós que servimos a Deus, temos a total ciência de que em Jó temos um aprendizado imenso, onde a qual Deus tratou com ele. E segundo assim também sabemos, podemos assim compreender à luz da Sagrada Escritura, que Jó tem um testemunho, infalível. Jó, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, sabia? O livro mais antigo da Bíblia. E outra curiosidade, o livro de Jó nos faz saber e compreender que mesmo passando por etapas da vida, a gente vai sempre ter o socorro e o auxílio de Deus. Jó, como bem sabemos, ele vivia absolutamente uma vida em paz. Sacrificava por ele e pelos seus filhos. Jó, ele era um dos homens mais ricos do Oriente. E de repente, por permissão de Deus, por quê? Porque para o adversário tentar alguma coisa, ele precisa da autorização de Deus. Se Deus disser não, o diabo não toca. O adversário sequer chega perto para tentar fazer alguma coisa ou, acima de tudo, traçar uma armadilha. Mas sabe, amados, em termos de contexto, a gente ainda vai perceber que Jó, ele é tão abençoado que Deus, sabendo quem era Jó, Deus disse: olha, Satanás, de onde vieste? Ele disse: de rodear a terra. E ele disse: observaste o meu servo Jó? E Deus começa a dar características de Jó. Se Deus hoje fosse dar características de nós, ou melhor, falar do nosso caráter, o que Deus falaria? Eu sei que esta palavra está parecendo um pouco dura, mas o que na verdade eu preciso te dizer é que mesmo Jó passando por várias situações, mesmo sendo julgado pelos seus amigos, mesmo sendo acima de tudo repreendido injustamente por sua esposa, ele não perdeu o que de mais importante ele tinha: a fé. Talvez você que esteja aí do outro lado tem passado por situações que não tem sido fácil. Eu não vou dizer que você está passando pela prova de Jó, porque de certa forma ninguém suportaria perder 10 parentes, 10 filhos, perder tudo que tem. Quando eu falo tudo, eu estou falando do material, porque em termos de, no geral, o que ele tinha de mais importante era a fé em Deus. E muitos acham que o dinheiro é importante, que ser conhecido é importante, e isso daí muitas vezes é só uma ilusão, onde a qual o adversário tem muitas vezes feito muitos passarem. Amados,
concernente a esse texto e a esse contexto, nós ainda percebemos de que Deus vai tratando com o caráter de Jó. Jó começa no capítulo 1, no começo de sua história, e Jó ainda não tem experiências. Uma coisa é alguém que não tem experiência, e outra coisa é alguém que sabe e já passou por experiências com Deus. Se você chegar para conversar com alguém que tiver experiências com Deus, ele vai mostrar marcas, vai mostrar feridas, ele vai mostrar muita coisa, mas ele vai, acima de tudo, atribuir a Deus tudo o que ele tem e o que ele é. Infelizmente, muitos ainda precisam ter uma intimidade maior com Deus, ainda precisam travar batalhas, eu digo isso no âmbito espiritual, para que possa de fato conhecer a Deus. Jó, ele foi de fato conhecer a Deus lá no capítulo 42, e a Bíblia vai nos dizer de que Jó disse: antes eu ouvia, ou melhor, eu conhecia só de ouvir falar, mas agora, depois de tudo que eu passei, fui julgado injustamente, fui chamado de tanta coisa, mas hoje eu tenho uma experiência com Deus. Quem sabe isso tudo que eu estou falando não se encaixa na tua vida, não se encaixa em tua história, e a única coisa que você tem a falar ou tem a dizer é somente lágrimas, porque talvez você esteja neste momento passando por situações que nunca pensou que passaria, chorando, escondido numa madrugada onde a qual só Deus contempla. Amados, não é fácil a trajetória daquele que é escolhido, mas eu estava aqui meditando e o tema que eu daria e vou dar a esta ministração é: eu creio na reviravolta de Deus em minha história. Então, a gente precisa crer, porque sabe, se a gente não crê, ninguém mais crê. Deus, quando promete, Ele cumpre, mas se faz necessário que passemos por tudo que Deus quer que nós passemos. O maior erro do cristão hoje em dia, aquele que diz que serve a Deus, é murmurar quando na verdade precisa encontrar forças para adorar. E adorar não é adorar de qualquer jeito, não é pegar e cantar uma música, não, é acima de tudo viver o que se canta, viver o que se prega. E talvez você, meu amado ou minha amada, que estar aí do outro lado, tenha se identificado com esta palavra, porque já perdeu tanta coisa, sabe? Já passou por tantas experiências e talvez tenha dito que não aguenta, que não suporta. Aqui no capítulo 42, Jó reconhece a grandeza de Deus e a fidelidade de Deus, ele dizendo: bem sei eu que tudo tu podes, Senhor, e que nenhum dos teus pensamentos ou projetos pode ser impedido. Deus pode tudo. Não devemos, sabe, nos apoiar em pessoas que prometem e não podem cumprir. Ah, mas eu estou porque fulano disse que faria e eu confio nele. Confie tão somente só em Deus. Não é que você não pode confiar em pessoas que dizem que vão te ajudar, mas acima de tudo, atribua sempre a Deus o ajudar de alguém, porque alguém só te ajuda se Deus permitir, porque muitas vezes até quem quer ajudar termina atrapalhando. A saber, Jó queria e precisava da ajuda de muita gente, mas no final ele entendeu que ele só teve a ajuda de Deus. Permita-me eu aplicar esta mensagem e assim concluí-la dizendo de que um único que pode te tirar desta situação, o único que pode te livrar deste, sabe, beco sem saída é Deus. Deus tem chave que abre mar. Deus tem, acima de tudo, autoridade para aquietar leões. Por quê? Porque Ele é o leão da tribo de Judá. Deus é aquele que passeia na fornalha e mesmo que alguém pense que morreu, vai vivenciar o milagre e que Deus entrou na história. Amém? Como a gente vai perceber no capítulo 42, versículo 10,
vai dizer que Deus virou o cativeiro, ou seja, mudou a sorte, fez uma reviravolta espetacular na vida de Jó. Então, o que para Deus é impossível? Eu te garanto que nada é impossível para Deus. Para nós está difícil, eu acho que não vai dar certo, mas quando a gente entende que Deus entrou na história, aí a gente sabe que só precisamos nos aquietar e, de fato, rendermos a Ele uma adoração sincera, verdadeira e profunda. Amém? Espero que você possa ter compreendido aquilo que Deus desejou e ainda deseja falar conosco. Não desista daquilo que Deus tem na tua vida. Não desista daquilo que Deus está preparando. Capítulo 42, versículo 17, o último verso diz: então Jó morreu velho e farto de dias. Ou seja, morreu bem. Passou por situações, mas Deus continuou cuidando. A idade que Jó morreu, 140 anos. E viu seus filhos e suas filhas até a 4ª geração. Olha para aí. Então, meu amado, segura essa palavra. Deus tem a estratégia certa para o momento que alguém acha que não deu certo. E assim você contará o teu milagre. Em nome de Jesus. Fazendo um favor, se possível, se inscreve lá no nosso canal Bíblia na Mão, Palavra no Fogão, no YouTube. Nos segue no Instagram como Meditando na Palavra ou Pastor PR Carlos Adriano, tá bom? Você vai nos encontrar fácil lá. E também, se você deseja nos seguir no TikTok, estamos lá como Meditando na Palavra. Meditando na Palavra, em nome de Jesus. Demais, quero aqui agradecer a Deus por tudo e por todos, em nome de Jesus, e agradecer pelo carinho que você tem nos dado sempre, quando nos permite chegar à tua casa através da palavra de Deus. Quero aqui retribuir o abraço que mandaram para mim. Na verdade, meu amigo, meu irmão, homem de Deus, Pastor Alex. Então, quem me ouve, volta lá e diga: olha, o Pastor Adriano mandou retribuir de volta o abraço e pediu para lhe informar que o Senhor é uma bênção e que é o professor dele. Ele é meu professor, meus irmãos. Louva a Deus pela vida do amigo, do irmão que Deus me deu, a saber, Pastor Alex do Cafezinho. Tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe, a paz do Senhor. E se porventura você deseja mandar um abraço para alguém, para algum grupo, ou para alguém que aniversariou ou que vai aniversariar, que esteja próximo, então pode mandar para a gente, que a gente vai estar aqui lembrando e, acima de tudo, orando, tá bom? Que Deus te abençoe, a paz do Senhor. E quando você for orar, apresente a pastora Valdean Ribeiro, amém? Ela é carente de nossas orações. Então, ajude ela em oração, pois Deus sabe de tudo. Pastora Valdean Oliveira, do Ministério Atalaias, onde a qual ela vai passar por alguns procedimentos, mas Deus chegou primeiro. Amém? Então, coloca no teu joelho, pastora Valdean Ribeiro, tá bom? De lá de Diadema, São Paulo. Que Deus nos abençoe e a paz do Senhor. Ó glória!